Hoje eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre os ovos Fabergé, que foram criados para a família imperial russa, as duas gerações anteriores à Revolução Russa, o czar Alexandre III e o filho dele Nicolau II, que encomendavam esses ovos como presente de Páscoa para as esposas e no caso do Nicolau II, para a mãe dele. Ao todo foram 50 ovos e eu vou mostrar os que estão no Museu Fabergé na Rússia. São 10 minutinhos de filme, é um filme totalmente amador que eu fiz, espero que vocês entendam, tá certo? Mas tá bom? Isso foi o primeiro ovo criado por Fabergé para a família imperial. Foi dado pelo imperador Nicolau II para sua esposa, a Imperatriz Maria. É um ovo cuja casca é de enamel branco opaco, dentro dele tem uma gema de ouro vermelho e dentro dessa gema tem uma galinha todinha entalhada em ouro vermelho, amarelo e branco. Dentro da galinha havia um pendente de rubi cortado em gota, mas esse pendente a gente não encontra mais. Esse pendente ele foi perdido. Esse ovo se chama Renaissance e também foi dado pelo imperador Alexandre para sua esposa Maria. Ele é feito em ágata e a tampa é coberta com uma treliça de ouro com um trevo de 4 folhas incrustado de diamante e rubi em cada intersecção. Em volta da abertura do ovo a gente tem uma faixa de enamel vermelho dividindo as duas metades. No topo, a data de 1894 é formada por diamantes rosas. No seu interior havia supostamente uma surpresa que foi encontrada só mais tarde, que seria o ovo da ressurreição. Esse ovo foi encontrado agora, no início do século XXI, pelo filho do Malcolm Forbes, que tem uma grande coleção de ovos Fabergé. Esse ovo, botão de rosa, foi dado pelo Nicolau II para sua esposa alguns meses depois do casamento. Ele tem uma flecha de cupido incrustada de diamantes e ele é feito de enamel vermelho, que é a cor da paixão. Dentro do ovo tem um botão de rosa feito de enamel opaco amarelo e verde. Olha só, pessoal, o acabamento do interior do ovo todo acolchoado para a rosa não ficar balançando. E dentro da rosa tinha um anel de diamante e um pingente de rubi. Este provavelmente é o ovo mais icônico da coleção, o ovo da coroação, que foi presenteado pelo imperador Nicolau II para sua esposa, a imperatriz Alessandra, como uma lembrança da coroação deles. O ovo foi totalmente inspirado no manto que eles usaram durante a cerimônia. Esse manto tinha os bordados de uma insígnia de uma águia com 2 cabeças, que é o escudo da Rússia. E esse escudo foi reproduzido em enamel preto, incrustado de diamante, nas intersecções da treliça do ovo. O ovo é feito de enamel amarelo trabalhado e dentro dele tem uma carruagem que é uma miniatura de uma carruagem do século XVIII. Antigamente, esse ovo tinha dentro da carruagem um pendente de esmeralda e que está também perdido. O Lírios do Vale é um ovo em estilo Art Nouveau que a imperatriz Alessandra adorava e esse estilo estava super na moda na época e ele é feito com esses lírios do vale, que é um lírio diferente daquele que a gente conhece, aquele lírio mais aberto. Dentro desse ovo, a surpresa é um conjunto de 3 miniaturas de porta-retrato com as 2 filhas mais velhas da imperatriz e uma foto do imperador Nicolau. Olha só o detalhe e a coroa de brilhantes e rubi que encerra o topo do ovo.
Esse ovo é em forma de uma árvore de louro, um loureiro. Você pode até perguntar, nossa, mas existe árvore desse formato? Existe. O loureiro geralmente cresce assim em forma de topia. Ele é muito parecido com a laranjeira. Esse ovo ele foi inspirado numa caixinha de música do século XVIII. Ele tem 325 folhas de jade, 110 flores de opalina branca, 245 diamantes, 20 rubis, 53 pérolas. Quando você dá corda, sai um passarinho que começa a cantar. Para a Páscoa de 1900, Nicolas II deu à sua mãe, a Imperatriz Maria, um ovo relógio. Ele possui um relógio redondo, coberto com enamel guilloché, com os numerais em diamantes e os ponteiros em filigree de ouro. Ele é coberto por uma guirlanda de ouro verde, com pérolas e diamantes. E abaixo é emoldurado por um bandô típico do final do século XVII e início do século XVIII. Uma treliça com pendões é arrematada com uma guirlanda de frutos silvestres. A casca do ovo é coberta com enamel guilloché roxo. A surpresa desse ovo é um galo de penas naturais que sai do topo do ovo, abre o bico e bate as asas. O galo simboliza o nascer do sol, de um novo dia e, na época, o amanhecer do século XX. Esse ovo, Ordem de São Jorge, foi presenteado pelo imperador Nicolas para sua mãe, a imperatriz viúva, depois da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, os materiais preciosos estavam muito raros, então esse é um dos 2 últimos ovos que o Fabergé fez. E ele é de prata e opalina branca, sem muitos enfeites. Ele possui 2 retratos em miniaturas, um do Nicolau II e do seu filho Alexei. Esse foi o único ovo que conseguiu sair da Rússia durante a Revolução. Ao todo, a joalheria Fabergé criou 69 ovos, 50 para a família imperial e o restante para aristocratas e empresários. Com a Revolução Russa, os ovos que estavam no Palácio do Czar foram levados para o Kremlin e outros foram vendidos. Inclusive, a própria mãe do Nicolau levou o ovo da Ordem de São Jorge junto com ela quando ela fugiu para o exílio. Alguns foram vendidos e se espalharam pelo mundo. 8 desses ovos estão desaparecidos, não se encontram. Entretanto, em 2014, um gold dealer, esse pessoal que compra ouro para fazer joia, derreter e fazer joia, ele comprou um objeto de ouro por $500. Esse objeto foi cair na mão de um especialista em ovo Fabergé e conseguiu identificar o ovo, e esse ovo foi leiloado por $33 milhões. O comprador não quis se identificar. Esse é o terceiro ovo imperial que foi encontrado recentemente, cravejado com 3 safiras e tem como surpresa um relógio Vacheron. O pérola ele foi criado agora, em 2015. É o primeiro ovo feito à mão na tradição imperial desde a Revolução Russa. Ele foi criado em colaboração com o empresário e colecionador de pérolas do Qatar, o Hussein Ibrahim Al-Fardan. O pérola é todo trabalhado em madrepérola e adornado com 3.305 diamantes, 139 pérolas, com uma única pérola cinza de 12,17 quilates. Até chegar nos dias de hoje, o nome Fabergé passou por diversas mãos, inclusive pela Unilever. Os produtos de limpeza levavam o nome Fabergé por algum período de tempo, e hoje eles pertencem a um conglomerado de empresas que exploram pedras preciosas. Em 2012, organizaram um evento para comemorar os 100 anos dos ovos Fabergé, o primeiro em Londres e o segundo em Nova York em 2014. Eles convidam artistas famosos, designers, para criar os ovos. Esses ovos são escondidos na cidade, as pessoas têm que achá-los, e depois do evento eles são leiloados. O de Londres, ele arrecadou 40 mil libras esterlinas, aproximadamente $100 mil, e o de Nova York quase o dobro. Em Londres foram 200 ovos, em Nova York foram 260. No final dessa apresentação tem um vídeo que não foi gravado por mim, mas que mostra um pouco da Big Egg Hunt em Nova York, e os ovos são incríveis. Pessoal, obrigado, feliz Páscoa aí para todo mundo, a gente vai se falando, um beijão.